E aí, como primeiro case, eu gostaria de chamar o Vinícius Tellet, que é pesquisador do Instituto Nacional do Câncer. A sua palavra, Vinícius. Obrigado, Eric. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Só aqui colocar a tela. Bom, agradecer aí o convite, agradecer aí a Enap, o Eric, ao Fernando, que tiveram aí aceitado esse desafio de capacitar um biomédico em inteligência artificial. Aí quero aqui apresentar um pouco do que eu desenvolvi durante aqueles 15 dias, né, bem intensos, full time, né? E eu tentei trazer um pouco aqui para a nossa realidade aqui no INCA, trazer um pouco a temática e tentar explorar essa ferramenta que eu estava aprendendo, uma temática que é muito relevante para a minha instituição, né? Eu sou biomédico, trabalho aqui num laboratório, como vocês estão vendo. E, bom, a ideia era tentar prever a classificação de amostras de câncer de mama quanto ao grau histológico. Então, o título pode ser um pouco intimidador, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aí o passo a passo. Bom, por que procurar ferramentas que auxiliem no tratamento do câncer de mama? O câncer de mama ele tem muito apelo, né? Tem até aí várias campanhas na mídia, enfim, falando sobre o Outubro Rosa e tudo, mas qual o impacto disso mesmo no sistema público de saúde? Então, o INCA ele é gestor de uma base de dados muito grande, mais de 3 milhões de registros de atendimentos oncológicos, e aí isso aí foi uma parte do trabalho que eu desenvolvi no módulo anterior, e aqui a gente pode ver o número de atendimentos oncológicos nesse período, né, de 30 anos, e o câncer de mama ele responde pelo maior número de atendimentos, mais de 400 mil atendimentos oncológicos. Então, o impacto na rede de saúde pública é extremamente relevante. E, bom, prever a classificação de um tumor, de um câncer, de uma modalidade de câncer, é extremamente relevante. Por quê? Porque o câncer de mama, como qualquer outro tipo de câncer, é uma doença heterogênea. Não é porque duas mulheres têm o câncer de mama que a doença é igual. Não, ela pode ser totalmente diferente quanto a vários fatores, e o que eu escolhi prever aí foi o grau histológico, porque essa classificação é que ajuda o médico e ajuda todo o corpo clínico a entender qual é o potencial de agressividade desse tumor, né? E aí tentar prever, tentar diagnosticar ou tentar traçar o prognóstico daquela doença. Então, quanto maior o grau histológico, pior. Só que a avaliação do grau histológico a patologia clínica, às vezes, é até quase uma arte. Não é algo fácil de se fazer, tem muita subjetividade e tem muito da experiência do observador. Porque aqui, só a título de curiosidade, você vai olhar mais a morfologia, mais aspectos morfológicos e do corte histológico que está ali diante do patologista. Então, basicamente, o que ele vai tentar ver é como está o grau de organização do tecido. Se ele está íntegro, como um grau 1, ou até o grau 3, que é quando ele já está bem desorganizado, e que é o pior grau, que é o pior prognóstico. Só que, obviamente, não é isso que ele vai ver, ele não vai ver uma imagem assim, um desenho. O que ele vê são essas imagens de baixo. Então, para se tiver algum médico aí assistindo, enfim, pode ter mais experiência, está claro para ele o que é, o que não é, mas ele também sabe que existe muita variabilidade nisso entre os observadores, existem vários estudos mostrando, e é um grande desafio a reprodutibilidade nesse tipo de tarefa. Bom, então, será que usando outros tipos de métricas, outros tipos de classificações, que não as imagens, eu conseguiria prever o grau histológico de tumores de câncer de mama, né? Enfim, então, eu consegui aqui um dataset de pesquisa para poder trabalhar, que eram mais de 1.000 mulheres aqui num braço de um estudo mundial de câncer de mama, que está fazendo aí diversas investigações, tá? E, basicamente, para esse o perfil da variável que eu queria prever. Então, eram classes bem desbalanceadas, porque geralmente a mulher, quando ela procura, quando é diagnosticado, né, o câncer de mama, ela já está num grau já avançado, e é um dos problemas que a gente tem. Então, aqui, algumas das variáveis independentes, por exemplo, o estadiamento clínico, que é para saber se esse tumor está localizado ou já se disseminou, algumas marcações de imunohistoquímica, que são aí coisas mais para quem é da área, né? E as classificações oriundas dessas marcações, o tipo histológico, quer dizer, se está só ali no duto da mama, ou se já invadiu o lóbulo,
enfim, coisas para patologistas, a idade dessa mulher, o tamanho do tumor e uma marcação para um fator muito importante para o desenvolvimento do tumor, né, que é esse KI67, essa sopa de letrinhas. Bom, eu fiz vários testes, então como eu consegui esse dataset muito cedo, cada hora que o Eric ensinava uma coisa, o Fernando ensinava outra, eu ia lá e aplicava, então que o meu caderno final ficou uma coisa gigantesca, depois no final compilar e refatorar, arrumar, foi um trabalhão, mas foi bem interessante, porque eu já tinha ideia do projeto, como o Fernando falou, e eu fui colocando na prática, isso foi fundamental. Lembre-se, é um biomédico, não é um profissional de TI. E depois de testar todas essas abordagens, todos esses modelos, tudo que era possível que foi apresentado, eu cheguei ali em duas abordagens que foram importantes, né? O que está ali no número 6, mais relacionado aos dois modelos de baixo, o Randall Forest, que foi um modelo que teve um resultado muito bom, e o Grid Search para poder fazer o resultado, a acurácia do KNN se elevar bastante, que é o que eu vou tentar mostrar aqui. Bom, essa aqui, antes disso, é uma figura que é bem interessante, até que é a árvore de decisão, mostrando basicamente como um dos modelos, que não é nenhum desses dois, trabalha tentando separar as classes de acordo com as variáveis independentes, né? Mas o meu resultado final é essa figura aqui da esquerda, que a gente chama de matriz de confusão. Eu espero que consiga explicar para vocês. Então, basicamente, o que a gente quer é que nessa diagonal inversa aqui, né, onde está esses tons mais escuros de azul, esteja mais próximo de 1, que seria 100%. Então, no eixo da vertical, a gente tem o que seria, né, o que foi detectado, e na horizontal, o que o modelo previu. Então, se a gente observar, ele alcançou uma acurácia acima de 90% para os grupos 1 e 2 e um pouquinho inferior para o grupo 3, onde ele previu ali deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Bom, ele conseguiu acertar em 85% dos casos no grupo 3, sendo que 15% ele previu que era 3 e na verdade era 2, e ali em torno de 6%, isso. Não, mas no caso é do lado, não, no grupo 2. O grupo 2 ele acertou 93%, sendo que 6% ele disse que era 2 e na verdade era 3. Então ali em cima à direita a gente tem o resultado final, que foi o placar final, né, em torno de 90% de acurácia, né, nesse dataset. E aí depois, trabalhando um pouco no meu notebook, enfim, procurando rodar uma análise que demora um pouco mais, mudando um pouco os parâmetros do KNN, eu cheguei no resultado bem parecido, que não deu para compartilhar na época, em torno de 90% também. Se vocês observarem as duas matrizes de confusão, elas estão bem semelhantes. Esses dois modelos tiveram um resultado bem parecido. E se eu puder explorar mais 30 segundinhos, eu simplesmente, depois disso, não parei mais. Eu dei uma guinada na minha carreira, assim, mudei completamente. Eu trabalho com sequenciamento de DNA, fazendo um exame para transplante de medula óssea, para vocês terem uma ideia. E depois que eu terminei a apresentação, o Stefano está aí participando. Eu não sei se ele cometeu um erro ou acerto, porque ele chegou e se ofereceu para me ajudar, né? E aí eu falei, bom, vou ter que aproveitar essa oportunidade. O Stefano, profissional super capacitado, foi um dos tutores no módulo de Machine Learning. Desde lá eu não parei de perturbar ele mais. O zap dele não para. Toda hora eu chego, Stefano, eu tenho uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E agora eu estou tentando já migrar para a parte de imagens, que eu tinha proposto, né? E eu conversando com a minha chefe, que é pesquisadora, enfim, isso provavelmente vai ser, ela já me propôs até de eu fazer meu doutorado nessa área, da gente entrar aí e tentar criar uma ferramenta aqui para o Instituto, para tentar fazer a detecção, classificação dessas imagens, ali na iniciativa 1. Né? Na iniciativa 2, a gente teve um problema aqui, uma situação muito interessante. Chegaram 3.000 amostras de sangue para a gente processar, e o cadastro dessas amostras estava em folhas de papel impressas, e a opção que a gente tinha era pegar essas folhas e digitar uma a uma para poder separar por idade e por prioridade de processamento. E aí eu fui lá buscando na internet e consegui desenvolver um algoritmo para poder pegar e digitalizar isso e conseguir
capturar essas imagens numa planilha e a gente conseguir trabalhar em cima disso, e foi uma experiência bem interessante, que foi muito assim, by myself, por minha conta, e conversando com o Stefano também, enfim, trocando muita ideia, e muito Google, Stack Overflow. E agora a última iniciativa é que eu estou querendo treinar um modelo que vai tentar reproduzir o que eu faço no meu dia a dia, que são pegar esses exames que eu gero aqui, que eu faço análise dizendo, olha, eu vou liberar esse resultado ou não, e cada resultado tem uma série, mais de 50 métricas de qualidade, numéricas e gráficos. Eu quero tentar compilar isso e ver se eu consigo treinar um modelo que consiga reproduzir o meu julgamento, né, entre repetir ou não um teste, para tentar me ajudar no dia a dia, mas não a ponto de tirar meu emprego, né. Bom, era só isso, gente, pelo tempo, enfim, espero que eu tenha conseguido apresentar e não ter sido muito cansativo. Obrigado pela oportunidade, boa noite.